Agora temos uma teóloga católica e um rabino ateu. Isso acho que completa bem esse primeiro grupo de dialogantes. Dou a palavra agora, então, a Maria Clara Bingemer. Queria agradecer ao professor Márcio esse honrosíssimo convite de estar aqui hoje nessa mesa, discutindo esse tipo de coisas que me falam tanto ao coração. Sou uma espécie meio estranha no ninho aqui, mas que sou a única teóloga do grupo, né? Embora essa belíssima oração com a qual o professor Emanuel Carneiro Leão terminou sua fala faça muita interface com a teologia, né? Acho que não preciso nem dizer isso. Quando o Márcio me convidou, me perguntou sobre o que eu queria falar, eu disse, olha, a essa altura do ano e do semestre, vou falar sobre o que eu estou pesquisando agora, né? Que é a mística na contemporaneidade. Vindo da área da teologia, minha área do conhecimento tem os seguintes pontos de partida. O ponto de partida é que o ser humano é incapaz de dar-se a si mesmo o ser, tem que recebê-lo de outro, né? Esse outro é um outro com O maiúsculo, experimentável em meio à finitude. O ser humano é o a priori transcendental do que a teologia chama de revelação, que é o rompimento do silêncio por parte do Deus que nunca ninguém viu e que não se pode ver e continuar vivo, né? Então, a experiência desse Deus no cotidiano de um século chamado século sem Deus, como é o século XX, agora, né, o século XXI, início de milênio, como tantos já comentaram, é que anda atraindo a minha atenção. Vou tentar ficar o mais possível dentro do tempo, embora seja um pouco difícil, mas vou fazer uma introdução sobre o que se entende em teologia hoje por mística. Depois vou trazer para vocês a pesquisa do que eu considero o maior historiador da mística hoje em dia, o professor Bernard McKean, um estadunidense, que escreveu vários volumes sobre a história da mística, mas no seu primeiro volume, no final, ele faz uma espécie de um survey sobre a mística, a história mais recente da mística. Não vou trazer toda, porque seria impossível, mas alguns destaques. E no final, uma pequena conclusão. Então, a palavra mística tem permanecido conectada a coisas sobrenaturais, entendendo-se isso como sinônimo de fora da realidade, gerando inclusive certo temor ao mencioná-la e repeti-la. Para muitos estudiosos, por isso a mística passou a ser vista com suspeita, com desprezo, pois não leva em consideração o ser humano inserido na história, datado num tempo, situado num contexto. Seja em que âmbito esteja sendo referida ou analisada, no âmbito religioso ou no âmbito ateu, a mística, então, é sempre vista numa perspectiva dualista, mais precisamente de oposição entre o natural e o sobrenatural. Sempre ou quase sempre, né? Talvez essa mesa seja um desmentido disso. Um dos motivos da desvalorização do real valor da mística começou a acontecer por volta do século XVII. Nesse período, o pensar sobre a experiência mística oscilou de forma espantosa, porque enquanto viveu o seu chamado século de ouro, muitos místicos existindo e tendo suas experiências e narrando-as, foi também vista como algo que merecia desconfiança por todas as áreas do saber, inclusive por parte da teologia. Eu cito aqui o professor italiano Marco Vanini. De fato, posta no âmbito do excepcional, do sobrenatural, a mística não podia senão ficar do lado de fora do terreno comum e normal da vida humana, restando-lhe um lugar marginal precisamente por causa da sua extraordinariedade. Tudo isso se deve particularmente ao esforço feito pela Igreja da Contra-Reforma a fim de controlar toda a vida religiosa, filosófica e espiritual do mundo católico. E não é uma casualidade
que naquele período tenham sido escritos também variados tratados volumosos de mística, que hoje dão a impressão de algo tremendamente complexo, mas que procuravam ser uma resposta àquele objetivo. Que a tentativa tenha falido demonstra o que lhe sucedeu, o iluminismo, com tudo aquilo que se seguiu, razão pela qual só agora se começa a descobrir que, na realidade, os primeiros 11 séculos do cristianismo pensaram a mística de modo radicalmente diferente do que chegou até nós. Fim de citação. Uma das causas desse silêncio suspeito que tem pesado sobre a mística está na psicologia, né? Que, na verdade, os místicos seriam neuróticos, histéricos e as suas manifestações, suas experiências, patologias, né? Que deveriam ser tratadas e não cultivadas. Estudando a história da mística nas grandes tradições religiosas e, sobretudo, a história contemporânea da mesma, constata-se que os elementos que compõem a experiência mística não podem ser, assim, rapidamente ou ligeiramente anatematizados e desvalorizados. Parece uma atitude um pouco irresponsável. No entanto, é verdade que a abordagem sobre a mística deveria sair de um confinamento confessional onde tem ficado e tornar-se cada vez mais pluridisciplinar, pois a experiência mística é um fenômeno totalizante no qual estão integrados todos os aspectos da complexa realidade humana. Pode-se excluir, inclusive, do terreno da experiência mística, toda uma série de fenômenos extraordinários e, entre aspas, anormais, espontâneos ou induzidos, que podem acompanhar os estados místicos, mas não são idênticos nem intercambiáveis a eles, e, em geral, são objeto de severo controle e crítica por parte dos místicos mais autênticos. Excluir, ou pelo menos relativizar, então, se impõe, uma vez que o mais importante não é o fenômeno extraordinário, mas os frutos concretos que a experiência mística produz e irradia. As experiências místicas, então, e sua narrativa vão ser a base para apontar características recorrentes com alcance universal. E essas possuem uma ampla variedade de termos que giram em torno de dois polos, subjetivo e objetivo, que poderiam ser configurados, então, por um triângulo: o místico, a mística e o mistério. Gostei muito da definição que o professor trouxe de mistério, né? Mistério é a constatação de que não se conhece tudo sobre nada, mas não de que não se conhece nada sobre tudo, né? Então, a experiência mística, em seu teor original, se situa justamente no interior desse triângulo: o místico, a mística e o mistério. Na intencionalidade experiencial que une o místico como iniciado ao absoluto como mistério, e na linguagem com que, num segundo momento, rememorativo e reflexivo, a experiência é dita como mística, reconhecida como tal, e se oferece como objeto a explicações teóricas de natureza diferente. Nesta última frase eu citei o saudoso padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. A antropologia que envolve a mística com sua originalidade obriga a colocar o problema de uma concepção antropológica, então, adequada, capaz de interpretá-la mais corretamente. Isso é visto durante seu processo histórico-literário, onde muitas vezes o real valor da mística foi reduzido a um mero enunciado de sensações sobrenaturais. A incontestável originalidade da experiência mística, que transluz nos testemunhos autênticos e irrecusáveis dos grandes místicos, é irredutível a esses pressupostos que são muito reducionistas. A experiência mística, na nossa concepção, é um dado antropológico original. Sua interpretação exige, pois, uma concepção de quem seja o ser humano e da sua estrutura, uma explicação apta a dar razão dessa originalidade. A mística está, então, fundamentada no dado antropológico que envolve os seres humanos, os abre para o acolhimento da abertura ao transcendente e, consequentemente, vai regê-los em todos os seus aspectos relacionais, fazendo-os participantes ativos no contexto em que vivem, pois o lugar antropológico da experiência mística se dá exatamente no espaço intencional onde acontece a passagem dialética das categorias das estruturas para as categorias da relação, ou do sujeito no seu ser em si ao sujeito no seu ser para o outro.
para a alteridade e o serviço. O ser humano se abre ao mundo num primeiro momento relacional, expresso pela categoria de objetividade, pode abrir-se ao outro e à história, num segundo nível relacional, que se exprime pela categoria da intersubjetividade, e finalmente pode abrir-se ao absoluto, num terceiro e mais elevado nível relacional, que se exprime pela categoria da transcendência. O verdadeiro místico é aquele que vive em profundo contato com todos esses níveis relacionais. E esse contato não o faz um ser passivo e afastado dos outros, mas ao contrário, atuante dentro da sua própria história. Então, no decurso desse duplo movimento, do para si para o outro, a experiência mística tem seu lugar antropológico. É uma tensão fecunda entre ser e manifestação, entre o ser humano na sua finitude e nas condições da sua situação, e o dinamismo profundo que vem das entranhas desse ser humano ordenado ao absoluto que move a sua automanifestação. A experiência mística, então, não pode ser separada desse dado antropológico, já que ambos estão em profunda unidade para desembocar na diversidade de relações que constitui a humanidade. Do ponto de vista histórico, a incompreensão e a condenação da mística ocorridas, sobretudo no final do século XVII, com o seu efetivo desaparecimento da trama viva da cultura, corresponde à incompreensão e à condenação de seu significado e de suas referências, né? Essa experiência, então, que brota do impulso do espírito, parece estar recuperando para o ser humano atual uma cidadania, né? Que é recuperar, na verdade, a consciência de não ser instrumental e servil, mas algo que não se apoia sobre um mero sentimentalismo, uma mera afetividade edulcorada, né, sobre a qual recai com toda a justiça o descrédito da inteligência, mas por aquilo que vai se revelar como um processo do verdadeiro conhecimento. Então, a mística entendida como experiência do espírito não é primeira nem principalmente sentimento, que pode mais exatamente ser definido como aquilo que não deixa o espírito ser, né? Então, o pesquisador que já citamos aqui, o italiano Marco Vanini, vai dizer, e eu cito, que a prova mais cabal disso está no fato de que o místico é o especulativo, é o verdadeiro especulativo, ou seja, o dialético, aquele que possui a capacidade de colher a unidade dos contrários e sentir-se em casa, em meio a eles, em meio a elas. Enquanto o meramente sentimental, aquele que busca um estado fusional, como tudo que é ideológico, é determinado na sua finitude, fica nela e é incapaz de unidade. Por essa razão, o seu ser, o seu movimento vão ser sempre desenraizadores. Então, não estamos falando aqui de sensações catárticas, né? O espírito é, acima de tudo, conhecimento e integração. O movimento é dado pelo ato da inteligência que se debruça sobre a experiência e, de forma iluminada, tudo reconduz à sua realidade própria. Então, o místico é muito mais do que alguém que só fala de Deus. Aliás, a minha velha e querida amiga Simone Weil, uma filósofa e mística francesa do século XX, dizia que para conhecer a fé de uma pessoa não se deve prestar atenção na maneira como ela fala de Deus, deve-se prestar atenção na maneira como ela fala do mundo. O místico se trata de alguém que, sem precisar de muitas palavras, transparece Deus em sua vida através de seus gestos e ações em sua realidade. Vai muito além de puros sentimentos. Se os verdadeiros místicos fossem movidos única e exclusivamente por seus sentimentos e sensações, não estariam preparados para deixar o Espírito de Deus agir em si, pois estariam presos apenas a seu interesse, né? A experiência mística, então, pode ser compreendida a partir do desapego do vazio feito no eu empírico, ou seja, em todo aquele complexo de volições, pensamentos e sentimentos que nos caracteriza em cada momento, mas que não nos constitui naquilo que é essencial, pois muda incessantemente, né? Então, o místico é aquele que se desapega constantemente daquilo ao que o seu eu empírico está constantemente querendo apegar-se.
Passo agora a brevemente apresentar, então, a historiografia da mística que McGinn nos traz, né? Ele começa dizendo que poucos conceitos em filosofia e teologia são tão difíceis para encontrar uma definição precisa e adequada como o de mística, né? Diversos autores, correntes, têm procurado defini-lo, uns contradizem os outros, né? Aqui o que ele vai tentar fazer, e eu vou tentar trazer, resumidamente, é como a filosofia, um pouco a psicologia também, e a teologia, dialogam entre si, se entrecruzam e encontram alguns, não muitos, consensos. Na área da filosofia, o livro de William James, Variedades da Experiência Religiosa, que está em português, ainda é uma referência. William James trata o misticismo como incorporado numa teoria englobante da religião enquanto experiência vivida. Para ele, a religião é um estado de fé, embora ele não reduza a religião ao misticismo, ele reivindica que a experiência religiosa pessoal tem sua raiz e centro nos estados místicos de consciência. Para James, a experiência mística se dá entre afeto e pensamento. Investigando o movimento teorético dos estados místicos, ele argumenta que tais estados promovem a expansão da consciência e permitem ultrapassar todas as barreiras usuais entre o indivíduo e o absoluto. James rejeita a crença monista, declarando-a incorreta, pois diz que a mesma faz colapsar a distância entre Deus e o indivíduo, tornando assim impossível a parcial separabilidade, liberdade e agenciabilidade necessária para a ação moral. Sua preferência fica, portanto, com um misticismo pluralista. McGinn critica a maneira que James distingue o estado afetivo da consciência mística e os conceitos que ultrapassam as crenças de natureza filosófica e teológica, às vezes enxertados sobre a mesma. Ele considera que nesses conceitos e no uso que deles faz, James faz escassa justiça às interações complexas entre experiência e interpretação por um lado e sentimento e pensamento do outro. O misticismo para James é tanto cognitivo como não cognitivo, mas nunca se pode ter certeza de como isso acontece. O segundo que eu gostaria de trazer aqui é o jesuíta francês Léopold Maréchal, que escreveu um celebérrimo livro de 2 volumes, Études sur la psychologie des mystiques, estudo sobre a psicologia dos místicos. Ele envolve a interação entre 3 temas fundamentais da metafísica: Deus, o self e o mundo. Do ponto de vista comparativo, ele dá uma definição, então, ampla, dizendo que, eu cito, a experiência mística em qualquer circunstância é superior à normalidade. Consiste em algo mais direto, mais íntimo ou mais raro, né? A experiência mística, então, vai envolver, segundo Maréchal, 3 elementos. Uma doutrina religiosa. Ele considera que todo místico é dependente de uma doutrina. Eu considero que hoje isso começa um pouco a ser questionado, porque a gente já tem livros como o de André Comte-Sponville, O Espírito do Ateísmo, onde o filósofo espinosista francês, muito famoso, narra experiências de expansão de consciência e de contato com a transcendência que ele tem, sem estar ligado a absolutamente nenhuma religião, né? Isso poderia ser tema de uma discussão. Então, uma doutrina religiosa, alguns fatos psicológicos inusuais e uma síntese dos dois. Ele vai distinguir, dentro da mística, entre estados mais baixos e mais altos, seguindo uma discriminação geral de corte agustiniano dos tipos de visões. O misticismo cristão, ele vai dizer, teria 3 graus claramente definidos: a integração do ego e seu conteúdo objetivo, a revelação transcendente de Deus à alma, chegando ao êxtase, que faz um objeto de estudo assim mais central para Maréchal, e um tipo de reajuste das faculdades da alma, pela qual ela reobtém contato com as criaturas, mas de uma maneira diferente, olhando-as agora e percebendo nelas a presença de Deus. McGinn considera deplorável o fato de que Maréchal nunca tenha desenvolvido uma análise do papel do amor na experiência mística, né? McGinn considera central, e eu também. O terceiro seria Maurice Blondel, que tem o filósofo francês também, que tem o seu célebre livro L'Action, onde ele apresenta uma reflexão crítica inovadora na relação entre filosofia e cristianismo.
Ele começa com uma reflexão crítica sobre o sujeito concreto ativo, onde ele distingue uma volonté volante, uma vontade desejante ou querente, né? De dinamismo comum a toda vontade, como uma volonté, tanto uma volonté volante como uma volonté voulue, né? O concreto em ato. E para ele, essa filosofia constitui um desejo de transcendência, uma demonstração da necessidade da humanidade do contato com o sobrenatural em geral, ainda que não uma prova filosófica de que qualquer forma de revelação sobrenatural, mesmo a do cristianismo, seja de verdade uma resposta, né? Blondel vai afirmar que as deficiências de todas as formas da razão humana vão indicar que Deus só pode ser conhecido através da sua autocomunicação, quando ele mesmo toma a iniciativa de comunicar-se, e isso só se dá no conhecimento místico. Ele vai citar São João da Cruz, é o grande místico que ele vai estudar, e vai resumir alguns temas típicos das tradições centrais do misticismo cristão ocidental, enfatizando que nos estados místicos mais altos as experiências estáticas extraordinárias cessam, já que aí o amor e o conhecimento são unificados numa vida harmoniosa, caracterizada por uma necessidade, uma caridade universal que reconcilia e hierarquiza sem confusão todas as fases e graus humanos da existência humana. O quarto seria Henri Bergson, com sua famosa obra Henri Bergson, como dizem os franceses, Les deux sources de la morale et de la religion, as duas fontes da moral e da religião, que vai distinguir dois tipos básicos da religião, a religião estática e a religião dinâmica. Ambas são necessárias para o que ele chama de élan vital, impulso vital, que leva a vida em direção a uma complexidade e riqueza sempre maiores. O seguinte seria o filósofo Jacques Maritain, que trabalhou muito a questão da mística, muito concretamente em seu livro Le Degré du Savoir. Ele distingue uma teologia negativa que seja meramente apofática e uma teologia negativa que brota da conaturalidade do amor e é então a expressão da verdadeira experiência mística, né? Maritain vai retomar a expressão clássica de Santo Tomás de Aquino para definir a mística, cognitio Dei experimentalis, conhecimento de Deus por experimentação, e vai ousar uma outra definição que eu acho muito feliz, a experiência fruitiva do absoluto, né? McGuinn observa, no entanto, com propriedade, que as dificuldades de Maritain em lidar com o uso da linguagem erótica por parte dos místicos, que mesmo Georges Bataille vai dizer que o erótico é algo do qual a psicologia se apropriou indebitamente, que na verdade essa linguagem sempre foi da mística e que é preciso retomá-la. Mas McGuinn observa que Maritain tem muito pudor e temor de lidar com essa questão da linguagem erótica por parte dos místicos, né? E isso é enigmático no caso de um pensador que dá à conaturalidade afetiva um papel tão central. No entanto, o melhor de todos, o maior dos pensadores no âmbito da filosofia, das ciências humanas em geral, que refletiu sobre a mística, foi o jesuíta francês Michel de Certeau. Brilhante, né? Psicólogo, mas também antropólogo, filósofo, incursionou por várias áreas e ele enfatizou a maneira pela qual a experiência mística, sendo algo de significado tão profundo em termos individuais, é necessariamente um fenômeno social, né? Ao historiador e psicólogo que é de Certeau, não escapa o fato de que a mística sempre reflete um mundo socio-religioso, que lhe serve de pano de fundo e, por outro lado, afeta ou mesmo transforma o mundo através da criação de novos tipos de discurso e a formação de novos grupos religiosos. Para de Certeau, a mística é uma espécie de sabedoria elevada ao reconhecimento de um mistério já vivido e proclamado nas crenças comuns, mas é um conhecimento experimental que lentamente se separa da teologia tradicional ou das instituições eclesiásticas. Nesse sentido, de Certeau é profético, porque ele antecipa algo que hoje acontece. Me parece que a mística hoje cada vez mais ousa a desinstitucionalização e o lugar marginal para se produzir, e se caracteriza através da consciência adquirida ou recebida de uma gratificada passividade onde o self está perdido em Deus.
Michel de Certeau insiste que a mística não pode ser estudada em si mesma, mas somente através da linguagem mística e do corpo do místico. A corporeidade, para ele, é muito central. Eu pulo os místicos do mundo anglo-saxão, sobre os quais McGuinn se detém de alguma maneira. Passo a mencionar Louis Dupré, que é um filósofo da religião belga, que estudou muito não só a experiência do self no misticismo teísta, como também o papel do misticismo no moderno mundo secular. Nesse sentido, Dupré é um pioneiro, porque é ele um dos primeiros que trabalha a mística no sentido de ausência e não de presença. Ele vai dizer que, tal como o deserto de Eckhart, o nosso mundo moderno, e eu acrescentaria o pós-moderno, que resgata a transcendência, mas uma transcendência sem rostos e sem absolutos, é um deserto onde Deus terá talvez muito mais que ser experimentado como ausência e como silêncio do que como presença falante, digamos assim. McGuinn vai então resgatar as origens da palavra mística para tentar estabelecer os seus consensos. Ele vai citar primeiro a definição de Albrecht Ritschl. Mística é a prática da metafísica neoplatônica, e isso é a norma teorética do pretenso deleite místico em Deus. Consequentemente, o ser universal, sendo visto como Deus no qual o místico deseja ser dissolvido, é uma fraude. E a de Adolfo Harnack. Mística, como regra, é racionalismo trabalhado de uma maneira fantástica. Racionalismo é a mística desbotada. McGuinn critica essa posição de Harnack, afirmando que a mesma tem a vulnerabilidade de não explicar como a tradição mística ocidental, iniciada com Agostinho, se relaciona com a oriental, cuja melhor expressão são os escritos do pseudo-Dionísio. Para entrar na discussão católica sobre o misticismo, McGuinn vai afirmar que ela foi mais intensa do que nunca nas primeiras 4 décadas do século XX. A grande virada teria sido dada com o nascimento da Nouvelle Théologie, na França dos anos 40, assim como no surgimento do que ele chama de tomismos transcendentais, que seriam os de Karl Rahner e de Bernard Lonergan, com os quais se deu o abandono oficial da exclusividade da linguagem e das características das categorias escolásticas, sobretudo presente nos documentos do Concílio Vaticano II. Então, Lonergan, o trabalho fundamental de Lonergan por si só já fala, chama-se Insights, e se centra na conversão intelectual, deixando a conversão religiosa de lado. Porém, quando o grande teólogo canadense se volta para o método teológico, na obra chamada Method in Theology, é impossível para ele não refletir sobre a questão de como a teologia se relaciona com a fé, definida como reconhecimento, como conhecimento nascido do amor experimentado na conversão religiosa. A consciência mística, para Bernard Lonergan, é um retorno mediado para a imediatez, no qual acontece uma relação vital intersubjetiva de união e experiência entre Deus e a pessoa humana. Mas é, sem dúvida, Karl Rahner a figura mais luminosa dos arraiais católicos do século XX, chamado com justiça o Doctor Mysticus do século XX. O Doctor Mysticus é Santo Tomás de Aquino, mas agora Doctor Mysticus é Karl Rahner. A chave dogmática para a sua noção de mística repousa na distinção que se faz entre a experiência transcendental, que é a abertura a priori do sujeito ao mistério último, e a experiência sobrenatural, na qual a transcendência divina não constitui mais um objeto remoto e assintótico do dinamismo do sujeito humano, mas é comunicada ao sujeito em proximidade e imediatez. Rahner vai distinguir 2 maneiras de acontecer a mística. A mística da vida cotidiana, ou seja, a descoberta de Deus em todas as coisas, e aí fala o jesuíta, sem dúvida, os exercícios espirituais de Santo Inácio, que levam a isto, encontrar a Deus em todas as coisas, e o que ele chama as experiências místicas especiais, que ele admite poderem ser encontradas, tanto dentro como fora do cristianismo. Rahner é o célebre teólogo que cunhou a categoria que, de uma certa maneira, abriu o cristianismo histórico para a relação com as outras religiões.
a categoria de cristão anônimo, que hoje é execrada pelos militantes do diálogo interreligioso, mas que no momento em que foi levantada, abriu realmente muitos campos, né? Então, Rahner se opõe a qualquer visão elitista que pretenda encontrar a verdadeira experiência mística só dentro do cristianismo e admite que isso possa ser encontrado também fora, né? No entanto, ele insiste que se a experiência mística é o cume do desenvolvimento normal do sujeito, né, é uma questão que deve ser analisada não só pela teologia, mas por todas as outras ciências. Rahner concede muitíssima importância à psicologia e dialoga com essa ciência bastante em sua teologia. A teologia rahneriana sobre a mística oferece respostas originais e profundas a algumas das questões básicas na discussão de hoje, né? Sobre a relação do misticismo cristão com o não cristão, ele então vai propor essa do místico cristão anônimo. E é dele a famosa frase de que o cristão do futuro ou bem será um místico, ou seja, alguém que experimentou algo, ou não será nada, nem cristão. A outra figura que McGuinn analisa é, digamos, o rival, entre aspas, de Rahner na teologia, Hans Urs von Balthasar, né? Que tem uma posição bastante diferente de Rahner. A tese da semelhança entre o cristianismo e outras formas de síntese de mística não cristãs, Balthasar vai opor uma antítese, que consiste na separação de ambas. E ele vê duas formas de antítese: a versão protestante, defendendo que a mística nada tem a ver com a fé, ou a versão católica de que apenas a mística cristã é verdadeira mística. Então, a síntese que Balthasar vai fazer é uma versão original da visão católica, que vai ter três critérios. Primeiro, a mensagem bíblica. Segundo, a ênfase na obediência sobre a união, como último valor religioso. E a terceira, a unicidade da mediação do Verbo encarnado, como expressão do Deus incognoscível. Fechando, a síntese de McGuinn não o inclui, mas eu não poderia deixar de incluí-lo aqui, Ramon Panikkar, né? Um grande estudioso recentemente falecido, que de uma certa maneira abriu o diálogo entre a mística ocidental e a extrema oriental. Durante 30 anos, Panikkar teve intenso contato com a Índia, quando a visitou pela primeira vez em 1954, e é dele a frase: parti cristão, descobri-me hindu e voltei budista, sem ter deixado de ser cristão. Panikkar não é um pensador convencional, muito ao contrário, ele rompe muitos esquemas, convenções e prejuízos. A sua formação, que faz ponte entre o Oriente e o Ocidente, permite-lhe refletir em sua obra um diálogo constante entre tradições, ideologias e crenças. Sua solidez no conhecimento da tradição filosófica ocidental e seus excepcionais conhecimentos das tradições filosóficas e espirituais do Oriente lhe conferem condições e capacidade para o diálogo interreligioso absolutamente único. Gostaria de apenas dizer a categoria que me parece mais bonita e mais fértil de Panikkar sobre a experiência religiosa e mística no Ocidente e Oriente. É a categoria da peregrinação como símbolo da vida. Mas não como a vida mesma, porque a peregrinação deve ser não somente exterior, mas também interior, né? O caminho místico para Panikkar é uma peregrinação. Concluindo então uma breve reflexão. Depois desse percurso, né, eu tento, com temor e tremor, uma síntese provisória, né, que é apenas provocação para um ulterior diálogo. Apoiando-nos nos consensos identificados na historiografia do conceito, acho que uma coisa que se pode dizer da mística é que ela passa necessariamente e constitutivamente pelo caminho da experiência. Não se trata de uma teoria sobre o outro, nem um discurso construído e rigoroso sobre o outro. O que possa haver de discurso e teoria nesse particular, que também são constitutivos e necessários, emergem a partir de uma experiência. Então, a filosofia e a teologia consensuariam na sua definição. Mística é a consciência da presença divina, percebida de modo imediato, em atitude de passividade, ou seja, não se pode produzir essa experiência, e que se vive antes de toda análise e de toda formulação conceitual. Mas, eu acrescentaria,
algo que só completa o seu ciclo quando é refletido pela razão. Então, a experiência mística, muito mais do que sensações, sentimentos, é uma experiência de conhecimento. Um conhecimento que advém da experiência e onde a inteligência e o intelecto entram no sentido de captar e interpretar. Não a experiência abstratamente falando, mas o que sente o sujeito concreto, que está no centro do ato de experimentar. O caminho da relação com o outro transcendente e divino, que gera essa forma única de conhecimento, é então constitutivo da experiência mística. Tudo que releva da mística não pode então desviar, abstrair ou mesmo distrair do que constitui a humanidade do ser humano. A mística hoje, portanto, e aí eu retomo o que Márcio e o professor Emmanuel Carneiro de Dion, de uma certa maneira, disseram, está desafiada para redescobrir seu lugar e seus caminhos ao olhar para o humano como via necessária para o divino e se perguntar que caminhos nos apontam as interpelações que hoje emergem quando se fala do humano e, mais ainda, de que maneira essas interpelações e a reflexão sobre elas podem conduzir à experiência plenificante da união com Deus ou ao conhecimento de Deus por experiência. Muito obrigada.